Reforma tributária, você sabe o que ela é de verdade? Bom, a gente sabe que ela é um assunto bem complicado, mas também é um assunto bem interessante e bem importante para o seu dia a dia. Hoje, o foco do podcast é falar justamente sobre os impactos da reforma tributária para o e-commerce, para as PMEs de e-commerce, e entender a partir desses impactos, do entendimento desses impactos, o que as empresas podem fazer para lidar um pouco melhor com essa adaptação até o estabelecimento dela daqui a 8, 7 anos, entre 2032 e 2033. Eu sou o Lucas Quina, sou jornalista do portal do E-Commerce Brasil, e hoje eu estou aqui com dois especialistas que vão tratar sobre esse assunto e desburocratizar um pouquinho isso para vocês. A gente está aqui com o Jorge Martins Júnior, ele é contador e sócio da HB Realiza, e com o Felipe Beraldi, que é economista e gerente de indicadores e estudos econômicos da OMIE. Bom, como eu falei, são dois especialistas no assunto. Reforma tributária é um assunto bem complicado, a gente sabe, mas que o Felipe mesmo já tem artigos, tem matérias também no portal que ajudando a explicar a importância do profissional, principalmente do profissional do e-commerce, que é uma coisa são as empresas que vocês suportam. Como é importante esse profissional se preparar, como é importante essas empresas se prepararem para essa realidade, né? Primeiro, então, eu queria que vocês se apresentassem, já falei o nome de vocês, mas se vocês puderem se apresentar em um tweet, quem que é o Jorge, quem que é o Felipe. Pode falar primeiro quem vocês quiserem. Vai lá, Jorge. Meu nome é Jorge Martins, o pessoal me conhece como Jorginho. Certo. Eu sou mochileiro, gosto de viajar, sou empresário contábil também, não gosto muito de imposto e gosto bastante de ter lucro. É isso. Bom tweet. Bom, eu sou o Felipe Beraldi, sou economista. Por conta da minha formação, sou muito ligado em atualidades, em mercados, em política. Sou pai da Cecília e, se eu fosse destacar um hobby aqui, carros antigos. Pô, carro antigo é um negócio, é legal, né? É caro, dá trabalho. Talvez não faça tanto sentido com a minha formação, né? De tentar. Sim. Não tem nada a ver com economia. Exato. Mas a gente tem que fugir um pouquinho, né? Do que alimenta a casa e do que também a gente gasta, né? O objetivo do hobby é descompressão, então faz isso aí. sentido. Com o Opala, tá descomprimindo mesmo. Bom, como eu falei, a gente vai tratar de reforma tributária, que é um assunto bem, pra usar uma gíria, né, bem cabeludo, assim. A gente tá ouvindo falar dela desde 2020, mais assim, há um tempo já, mas desde 2023 que o Felipe vai explicar melhor, que ela virou, como você falou, emenda constitucional, né? Então, é uma realidade, não dá pra voltar mais atrás. A questão é só quando ela vai ser de fato aprovada e em que moldes ela vai ser aprovada. Quantas mudanças ela vai passar, enfim. Na primeira pergunta, eu queria fazer para você, Felipe, falando assim, a reforma tributária, como eu falei, já é uma realidade, mas o que de fato é real hoje sobre ela e como que está o processo, assim, qual que é a linha do tempo nesse sentido da reforma tributária, da aplicação dela no ecossistema tributário brasileiro, fiscal brasileiro? Legal. Bom, eu acho que o passo inicial que a gente tem que fazer realmente é trazer um contexto do que significa essa reforma tributária. Então, a primeira fase da reforma tributária ela é uma mudança na tributação sobre o consumo de bens e serviços. Então, basicamente, o que a reforma tributária faz é instituir a cobrança de impostos sobre o consumo através de um IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai ser composto por dois pedaços. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um tributo no âmbito federal, que vem para substituir PIS, COFINS e grande parte da arrecadação do IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o ICMS e o ISS para os entes estaduais e municipais. O que eu costumo dizer é que a reforma ela não é só uma sopa de letrinha, é só uma mudança da maneira como a gente chama o imposto. A reforma talvez seja, na minha opinião, uma das mudanças mais profundas na economia brasileira desde a nossa Constituição. O sistema tributário no Brasil é de fato muito ineficiente, a gente paga muito imposto, tem muito imposto diferente, tem imposto sobre imposto, então acumulatividade de impostos muito grandes, tudo isso trava o nosso crescimento econômico, traz muita incerteza jurídica, isso é muito ruim para o empreendedorismo. Então eu diria assim, a reforma ela é muito necessária,
ela é uma realidade, mas não é fácil a gente mudar algo tão complexo quanto a maneira, né, como a gente tributa consumo na economia, né? Então a gente tem uma fase longa de implementação, eu diria assim. A reforma ela começa a ser implementada em 2026, de uma maneira bem sutil ainda, com alíquotas teste para CBS e IBS. Em 2027, a CBS já está instituída, então PIS e COFINS já estão substituídos pela CBS, e aí a gente tem um período de adaptação mais longo, até 2033, de substituição do ICMS e do ISS pelo IBS. Por que a gente fala que a reforma ela é uma realidade desde dezembro de 2023? Foi quando foi aprovada a emenda constitucional. Então, basicamente, a gente escreveu na pedra ali no Brasil que vai mudar a maneira como a gente arrecada os impostos, como se tributa o consumo. O que eu acho que existe uma confusão muito grande, sobretudo no último ano, enfim, o que estava sendo debatido no Congresso, no Senado, que passou recentemente também nas mãos ali da sanção do presidente, é a regulamentação da reforma. E quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando sobre como tudo isso vai funcionar. Né? Quais são as regrinhas ali, como é que vai ser a arrecadação. Então a gente tem, por exemplo, algumas definições de setores que vão ter uma alíquota de IVA reduzido, setores que vão ser isentos, enfim. As mais variadas regras que o sistema tributário precisa para ele funcionar. Mas a reforma, a maneira como se tributa o consumo no país, ela foi instituída ali com a mudança constitucional no final de 2023. Então, isso tudo para dizer que a reforma é de fato uma realidade, que nós, né, como consumidores, como empreendedores, enfim, temos que aprender a lidar, temos que entender quais são essas mudanças. E repito, são mudanças muito mais profundas do que simplesmente uma sopa de letrinhas ali de mudar nome de tributos. Uhum. E de impacto principalmente para o PME, que é as grandes marcas também vão ser impactadas, só que eu acredito que elas tenham muito mais não é bem um arcabouço, mas elas têm uma estrutura jurídica, talvez, uma estrutura fiscal maior para se adaptar, assim, aguentar melhor essa fase de adaptação, que eu acho que é a fase mais complicada até chegar no objetivo da reforma, que é desburocratizar o sistema tributário brasileiro. Para as PMEs, tem, assim, qual que é o impacto primeiro, assim, o que você diria o principal impacto, assim, resumindo tudo que pode vir da reforma tributária para essas empresas? Eu acho que eu separaria isso em duas fases. Sempre que se fala, né, qualquer discussão que se tem em torno do assunto de tributação, obviamente a maior preocupação dos empreendedores e até nós, como pessoas físicas, consumidores, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Essa é a preocupação. Então, eu diria que a preocupação que eu mais vejo é uma preocupação relacionada à carga tributária. Mas a reforma, ela vai introduzir mecanismos que vão mais além. Elas vão mudar muito a forma como as empresas, incluindo as pequenas empresas, fazem a gestão. Por quê? Porque a reforma, ela amplia o creditamento tributário nas cadeias produtivas. Então, vou pegar um exemplo. Uma empresa pequena hoje, né? Uma empresa que está enquadrada ali no Simples Nacional, que atua, por exemplo, pelo canal de e-commerce, né? Hoje ela está no Simples Nacional, ela tem ali os benefícios do sistema, como o próprio nome já diz, é tudo simplificado. Esse empresário, ele vai ter que reavaliar se esse sistema vai fazer sentido para ele. Ou se vale a pena ele se apropriar de créditos tributários, porque se ele quiser se apropriar de créditos tributários, ele vai ter que recolher o IVA por fora do Simples. Então, para a gente resumir a história, a reforma tributária traz mecanismos que vão implementar para diversas empresas árvores de decisão, por mais que elas façam parte ou não do Simples Nacional. Então muda muita coisa além do fato de saber se você ali no seu setor vai pagar mais ou menos imposto, se a sua alíquota vai ser diferente. Uhum. No final das contas é um assunto bem, como a gente fala, bem complicado, mas é bem legal entender e ter esses pontos que você citou em perspectiva, ajudam muito, principalmente essas empresas menores a ter um norte, né, um caminho para seguir nesse meio nebuloso, assim, até 2033, 32, que é quando você comentou, né, que é esse período de Aí vai estar 100% implementado. E aí o que eu acho legal, né? Se aproveitar desse cronograma. Então, já que a mudança é uma mudança de médio prazo, quanto antes o empreendedor entender o que muda para ele, o que é importante ele compreender para o negócio dele, melhor. Por isso que eu costumo dizer, o tema reforma tributária,
para o seu negócio em específico, ele tem que ser avaliado agora. As decisões vão ter que ser tomadas agora, pensando no futuro. Pode ser tarde demais tomar uma decisão lá na frente, quando a reforma já estiver implementada. E qualquer decisão tem que se basear muito na opinião de um especialista, né? Da opinião próxima da empresa, colocando um especialista, ouvindo um especialista. E é por isso que aí eu trago o Jorge mais para conversa ainda, para o universo dos contadores. O que isso muda? Por que as empresas precisam estar mais próximas do seu contador nesse período de adaptação à reforma até a instalação dela mesmo? Para os contadores muda tudo da mesma forma que vai mudar para os empresários, porque, de certa forma, os contadores também são empresários, né? Então ele também vai mudar a forma de tributar. O que acontece com as PMEs, e acho que é um fato do brasileiro, é deixar tudo para a última hora. E o brasileiro está acostumado com isso. Para eu, imposto de renda. Nossa, eu não estava lembrando disso agora, mas Faz o último dia também. Eles penúltimo. Penúltimo dia. Mas quando você chega lá, o contador te atende. Então, o contador também está um pouco acostumado com essa temática do brasileiro deixar para a última hora. Mas como o Felipe falou, acredito que a nova geração da contabilidade nunca passou por uma mudança dessa. A gente fala com contadores mais novos, muitas vezes de 20, 25 anos de profissão, eles nunca sofreram um impacto tão grande, né? Mudança de impostos. Então, isso vai realmente ser uma mudança significativa na vida não só dos empresários, mas na nossa vida, de dentro da contabilidade. E quem vai levar, e quem vai aplicar, e quem vai ajudar a escolher um rumo para os empresários é o contador. Ele não vai conseguir fazer sozinho. Não porque ele não é capaz, mas porque ele não tem aquela capacidade técnica ali de decidir o que vai acontecer lá na frente. E a gente tem um prazo, né, pra gente, como o Felipe falou, a gente tem um médio prazo para conseguir entender qual que vai ser o melhor caminho, entender se o Simples Nacional vai continuar sendo vantajoso, que hoje o PME, ele nasce já pensando que o Simples Nacional é o mais barato para ele, né? E no final das contas, o que importa para ele é sempre o mais barato, visualmente. Pagar menos e ganhar mais. Né? Pagar menos e ganhar mais. É menos impostos, mais lucro, né? Só que esse caminho ele precisa ser traçado agora, porque quando a reforma realmente startar 100%, ela vai ser muito rápida. O empresário não vai ter muito tempo para traçar um caminho, né? Para chegar no contador e falar, olha, vamos reavaliar. Não vai dar tempo mais. Esse período de reavaliação vai ser o período que ele vai fechar. E isso precisa ser feito agora, né? E do mesmo jeito que o PML está muito acostumado a fazer as coisas de última hora, o brasileiro, ele também está muito acostumado de chegar no contador e falar assim, ó, eu fiz isso aqui, ó. Ele não chega, ó, quero fazer isso, para o contador falar, talvez você não consiga, vamos modificar isso aqui, vamos alterar a sua empresa, vamos parar de comprar de fulano, comprar de cicrano, vamos tirar a sua empresa de São Paulo e pôr ela em outro estado, porque ali você tem um benefício fiscal e vai fazer sentido durante esse período de transição, né? Então, essa informação normalmente não chega no contador. O que chega no contador é o problema para a gente resolver. E a gente resolve. Só que se chegasse a pergunta, a gente trabalharia já numa solução antecipada, né? E isso, o PME, ele vai aprender. Mas vai aprender na dor. Talvez tratar o contador de uma forma mais estratégica, como um profissional mais estratégico. Talvez não tão só operacional. Talvez seja essa visão, né? Que é o que você falou. As empresas chegam com um problema, vocês resolvem. Sim. Só que se fosse algo mais, como você falou, com mais antecedência, com a pergunta, por exemplo, né? Talvez vocês desenhariam um plano melhor, muito voltado para essa questão de tributos, enfim. E aí seria algo mais estratégico, né? Então vocês sentem. Exatamente. Não, exatamente. O PME, ele muitas vezes tá pensando na contabilidade ou no contador como um operador, como o cara que vai fazer o cálculo do tributo e enviar. Mas o contador também é um empresário. Então ele também vai tentar ali entender qual que é o melhor caminho para ele. E eu sempre gosto de dizer, cara, se tem alguém que está interessado na tua empresa dar certo, em você pagar menos imposto, em você abrir um segundo CNPJ, em você ter filial, em você contratar mais funcionários, é o teu contador.
porque ele precisa disso. Sim. Né? Ele vai crescer junto. Então ele tem interesse. Só que ele não consegue entrar dentro da sua loja e pegar na tua mão e falar, cara, vamos ver aqui a reforma tributária. Você precisa chegar e contar para ele do teu negócio. Né? Porque a gente sabe que o que chega pra gente, muitas vezes não é a realidade de dentro da empresa. Ah, eu quero fazer tal coisa, tô fazendo, mas ainda não tô. Muitas vezes tributando, comprei aqui, mas não consegui vender. Então isso vai precisar estar muito próximo do contador. Para ele falar, cara, isso vai dar ruim. Ou essa jogada tá perfeita. Né? E muitas vezes, se a gente tem contabilidades segmentadas, a gente tem com a contabilidade de e-commerce. Eu só trato com e-commerce. Né? Então, assim, eu vou pegando experiências de coisas que estão dando certo, de coisas que estão dando errado, e vou passando para o meu cliente. Ó, cara, isso aqui não tá dando certo. Porque eu tenho diversos clientes do mesmo setor que o seu, da mesma região, que tá definhando, vão mudar. Então, o contador, ele usa, né, a própria carteira dele como um estudo. Então, eu acho que a proximidade nesse período de transição, que vai ser a curto prazo, vai ser a melhor coisa que o empresário vai fazer. Então, para ele aprender junto, porque realmente vai ser uma coisa nova, novidade para os dois lados. Basicamente, a reforma vai fazer com que o contador seja muito mais consultivo, né? Tenha esse papel de ser um consultor. E, assim, pensando na realidade da pequena empresa, é o profissional que está mais próximo da pequena empresa para desempenhar esse papel, né? A gente sabe, quando a gente fala de uma empresa, de uma PME, você muitas vezes não tem orçamento para uma consultoria específica, uma consultoria tributarista, etc. e tal. Então, acho que o contador é que vai absorver esse papel, né? Então, se a gente for pensar numa mudança pro mercado de contabilidade, eu acho que esse mindset do Jorginho é perfeito, é esse. É o contador ser ali o meio campo entre a realidade do empresário e dessas mudanças que a gente está trazendo aqui, do contexto da reforma. E assim, além do contador, a gente tem também o PME no caso, enfim, o e-commerce em geral, grande, pequeno, médio, ele pode se apoiar também muito em conteúdo, né? Em buscar notícias, artigos, estudos que mostrem o que é de fato a reforma tributária, expliquem e como trafegar nesse meio até o platô que vai ser o lançamento mesmo, o estabelecimento da reforma tributária. Na Omier, Felipe, você pode falar um pouco melhor sobre? Vocês têm algumas atuações, algumas ações, alguns tipos de conteúdos que vocês preparam pro profissional de e-commerce justamente para capacitá-lo e para ele entender sobre esse assunto. Eu tenho alguns nomes aqui, eu tenho a Omi Academy, tenho a pesquisa de vocês mensal, que é a IOD PMEs, que aí você pode falar o que significa a sigla mesmo, indicadores. Índice OMIE de desempenho econômico das PMEs. Isso. Que a gente, no portal E-Commerce Brasil, a gente publica muita notícia sobre, que é um termômetro de como que estão, né, as PMEs e no varejo, no varejo tradicional, no e-commerce. Se você puder falar um pouquinho sobre essas ações da OMIE também. Claro. Acho que é super válido como dica também para os ouvintes também acessarem também. Eu acho que dá para separar um pouco a atuação da OMIE nesse contexto da reforma tributária em duas vertentes, né? Primeira, uma óbvia, que é uma vertente de produto. Então, hoje a gente tem todo um ecossistema, um RP preparado para o empreendedor utilizar para lidar com essas mudanças, serviços financeiros apoiando os empreendedores nessa fase de transição, a própria calculadora da reforma tributária, que é algo que a gente consegue ali rapidamente, né? Um outro produto que a gente tem, que você consegue acoplar o RP, em que você consegue fazer cenários de mudança, ali, o que a reforma vai afetar num determinado negócio. E a gente tem toda a parte educacional. E a parte educacional ela é voltada tanto para capacitar o empreendedor, como você mesmo comentou na Omi Academy, quanto os contadores, né? Então a gente tem o Certo hoje, que é o canal exclusivo sobre reforma tributária da OMIE, que é justamente para capacitar os contadores a terem uma compreensão profunda da reforma tributária para fazer esse papel consultivo com os empresários. Legal, capacitar o contador. Que vai capacitar exatamente. Exatamente. Porque quando a gente estava debatendo internamente todas essas mudanças, etc. e tal, nós realmente entendemos que, olha, é o contador que vai ter esse papel nas pequenas e médias empresas. Então a gente entendeu que qual que era o primeiro passo para dar educacional? Trazer informações para o empreendedor, mas trazer também um conjunto de informações muito profundas, mentorias com especialistas, para capacitar os contadores.
né? Então, é um programa ali super específico de reforma tributária para os contadores. Em todo esse contexto, a gente também tem o IOD-PMS, que é o nosso índice econômico, né, de desempenho econômico das PMS, que ele funciona também para os dois mercados, eu diria assim. Tanto para a ótica do empreendedor no geral, para ele ter um indicador de referência, porque às vezes a gente escuta de um empreendedor assim, o meu faturamento cresceu 5%. Né? Eu sempre, como economista, me pergunto, eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, talvez seja bom, porque é positivo, mas assim, se o teu mercado estiver crescendo 30%, você está deixando muita oportunidade na mesa. Então você precisa de uma referência. Então o IOD é uma excelente referência, porque ele é um indicador econômico consolidado, construído pela UMIE, com esse viés para o mercado de PMS, né? Que representa ali 1/3 do nosso PIB. E ele também tem um papel muito importante nessa transformação do contador consultor. Porque o IOD ele traz ali análises, todos os conteúdos do IOD, tem análises de ambiente econômico, tem análises de comportamento das PMS, que também trazem conteúdo para que o contador faça essa ponte consultiva com os clientes. Então, assim, se fosse fazer um resumo das principais ações, eu diria que é dessa forma que a gente está endereçando o tema na UMIE. Não, muito legal. E falando dessa questão dos contadores, de novo, voltando pro Jorge, a conversa, antes aqui de começar a gravação, a gente conversa sobre muita coisa. E uma das coisas foi que você usou um termo para explicar, para citar a reforma tributária, você nem falou muito porque eu acho que você queria deixar para gravação. Pandemia. Você falou que a reforma tributária é uma espécie de pandemia. Você consegue explicar um pouquinho melhor esse conceito? Eu sempre comento que a reforma tributária vai ser a pandemia Patenteado esse conceito do Jorge. Patenteado, é nosso, é nosso. A pandemia, ela chegou rápida, né? Igual a reforma está vindo, apesar de ser algo que está sendo discutido há muito tempo, o tema surgiu e já está acontecendo. Ninguém deu muita bola para a pandemia no começo. Não sei se você vai lembrar. Apareceu lá fora e veio vindo. Não, mas isso aí é normal. Mas chegar no Brasil realmente não... E quando chegou no Brasil, as pessoas também não deram bola. Não vai fechar a empresa. Tipo, não, você não vai fechar, não vai parar. E a gente travou, né? Por falta de atenção. A maior parte dos problemas que a gente teve na pandemia foi porque a gente não conseguiu antecipar algumas situações. Como se preparar, né? Se preparar. Hospitais, médicos, medicamento, respiradores. E é exatamente isso que eu vejo que vai acontecer se os empresários não se prepararem. Não procurarem informação, não procurarem os médicos, não passarem ali nas consultas, porque quando começar a faltar ar, você começar a tossir, aí a gente já sabe o que aconteceu. Né? Aí não vai adiantar você chegar lá no escritório, o que eu faço agora? Faz 3 meses que eu não consigo vender. E o PME, ele é enxuto. Como você disse, que as grandes empresas têm condição, as grandes empresas têm departamento jurídico, têm uma consultoria interna, o PME não tem. O PME não tem um caixa de 6 meses para ficar 6 meses sem vender. Tenta ficar 6 meses sem vender e pagando conta, pagando funcionário, pagando fornecedor, você quebra. Simplesmente quebra. E quando a gente fala de reforma tributária, apesar de tudo aquilo que a gente tenta explicar, no final a gente está falando sobre lucro, sobre dinheiro. Porque a reforma vai decidir se você vai pagar mais ou se você vai pagar menos. Se você vai ter crédito ou se você não vai ter crédito. E quando a gente fala do dinheiro do PME, a gente está falando na saúde dele. Então, isso é tão importante quanto terrível. Porque você tem uma empresa que é uma PME, que normalmente ali é 1, 2 famílias, mais 3 funcionários, você já está falando de 5 famílias. Se essa empresa fecha, cara, um baque na economia. O Felipe pode falar aqui melhor do que eu sobre economia. Assim, 5 famílias sem trabalhar, já é o açougue do bairro sem vender. Então, assim, ele também vai sentir o impacto. Foi efeito dominó, né? É o efeito dominó. A economia é uma roda. Então, assim, eu parei de ganhar aqui, você parou de ganhar lá, porque eu parei de comprar em você. Né? E tantos produtos essenciais como não. Começou a faltar dinheiro em casa, eu paro de tomar sorvete de domingo, porque não é essencial para mim. Só que é essencial para o sorveteiro vender sorvete. Então, assim, a gente está amarrado. Então, a ideia de a gente trazer que é a pandemia, que vai ser algo que a gente precisa ficar muito atento. Né? Que a gente precisa se preparar para que não falte ar, porque quando falta ar, vai faltar para todo mundo. A gente tem algumas especulações de que a reforma vai bater forte nos PMEs e empresas vão fechar.
Isso é fato. Nem todo mundo vai conseguir sobreviver. Principalmente aquele que não está próximo do contador, que não está próximo das notícias, que não consome, né, conteúdo que é relevante para ele e vai ser pego de surpresa. Nossa, e agora? O que é IBS? O que é IVA? Não tem mais IPI? Tipo, não tem mais. Como é que a gente vai chegar e explicar para aquele cliente o que está acontecendo quando já estiver lá aplicado? Então, é o que aconteceu na pandemia. Exatamente. E, assim, levando muito para esse lado, já que você comentou essa questão de necessidade de colaboração, que é o que para mim é isso, né? O resumo é isso, assim, preparação e colaboração entre as empresas, com o contador, enfim, com todo o ecossistema, para manter ele girando e principalmente durante esse período de adaptação. Pensando nisso, a gente tem um quadro aqui no Entre Amigos, no podcast, que se chama Deu Ruim. A gente tá pensando no nome ainda, mas por enquanto Deu Ruim. A ideia aqui, com esse tema de reforma tributária e vocês dois, um contador e um economista, é a gente levar muito pro lado de dicas. Já é um quadro voltado para dicas pro e-commerce, pro vendedor, pensar, se espelhar em alguma coisa que deu errado, em estratégias do lojista, enfim, da pessoa que está aqui conversando comigo, e ver o que deu errado e, a partir dessa história, algo que deu errado depois foi aplicado em outra via e deu certo. Nesse caso da reforma tributária, eu queria que vocês deixassem cada um um minutinho, um minutinho e meio de contribuição nesse sentido, muito voltado para dicas do que o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, precisa fazer para no futuro voltar, relacionado à reforma tributária, para no futuro não dar ruim para ele. O que ele precisa fazer em questão de preparação? Ele precisa, além de estar mais próximo do contador, são as coisas que vocês já falaram, né? Ele precisa correr atrás logo de, por exemplo, se o cara não tem um contador, precisa correr atrás de um contador, quais são as medidas? Aí, se o Felipe quiser começar, depois o Jorge, por favor. Eu acho que tem muito do que a gente trouxe aqui, né? Mas eu acho que um primeiro passo, né, é o empreendedor buscar informação por conta própria para ele entender pelo menos o básico desse conceito. Eu não acho que o empreendedor ele precisa ser um especialista em reforma tributária, mas eu acho que ele precisa ter uma ideia, pelo menos macro, do que significa reforma, para ele começar a ter umas ideias do que ele vai ter que fazer, do que vai ter que mudar na gestão do negócio. Então, primeiro pilar, eu diria que é um pilar informação/educação. Então, busque conteúdo sobre isso. Se você já está aqui nesse podcast, já está no lugar certo, já está buscando os conteúdos certos, né? A gente tem na OMI Academy, também reforço, um curso de reforma tributária para empreendedores, justamente explicando um pouco do que significa a reforma, então também é um caminho, né? Segundo ponto que eu diria é, o quanto antes, adotem ferramentas, coloquem um RP que te traga ali uma profissionalização e um ganho de eficiência muito grande na gestão, porque o primeiro passo para tomar decisão junto com o contador vai ser organizar os dados do próprio negócio. Então, assim, mesmo para negócios muito pequenos, a gestão no caderninho ali não vai dar certo, em todo esse contexto que a gente está falando. Profissionalizar, né? Tem que profissionalizar, tem que trazer ferramentas, enfim, você tem que ter dados assertivos, dados em tempo real do seu negócio, para você entender ali, por exemplo, como é que você vai tentar, né? Vou trazer um exemplo muito simples, mas como é que você vai tentar estimar no futuro o que vai ser uma possível necessidade de caixa por uma mudança na tributação, se hoje você não tem uma ideia bem clara do que acontece com o seu fluxo de caixa ao longo do mês, sabe? Então, parece básico o que a gente está falando, mas ferramentas vão ser muito importantes e por isso que é importante começar agora, para que o empreendedor possa se apropriar desse tempo de adaptação. E o terceiro senta e conversa com o seu contador. Traz as suas preocupações, que nem o Jorginho falou. Explica como é que é a estrutura do negócio hoje, com o que você está preocupado e traz o contador para perto, traz o contador para ter esse papel consultivo mais estratégico. Porque a gente tem certeza absoluta que para as PMEs, o contador é o profissional que vai ajudar nessa fase de mudança com a reforma. Legal. Jorge? Vou complementar aqui o que o Felipe falou. Vou dar um exemplo. A gente está falando de PME, né? Então a gente está falando do pequeno e médio. O pequeno é como se fosse aquele cara que se alimenta mal,
não tem uma saúde boa, mas é forte. Ele continua. Resiliente. O brasileiro é assim, né? E quando ele olha pro cara que não é mais pequeno, né? O cara que já tá ali, já é rico, ele pensa assim, pô, esse cara, ele tem uma vida saudável. Ele nem precisa ir no médico. Ele não precisa tomar vitamina. Olha como ele é bom. Com as empresas é a mesma coisa. A gente olha a grande empresa e pensa assim, pô, planejamento tributário é para empresa grande, não é para empresa pequena. Só que a empresa pequena que precisa se alimentar melhor. É o cara que não dorme direito, o cara que come errado, é o cara que não tem tempo para nada. Esse cara que precisava passar no médico, mais do que o cara que tem uma vida tranquila. Então isso precisa mudar, né? Eu acho que um ponto que o PME erra é não procurar um planejamento tributário. Achar que isso é coisa de empresa grande. Mas planejamento tributário é igual cuidar da saúde. É para todo mundo. Principalmente para o pequeno. Principalmente porque tem menos recurso. Ele precisa enxugar aquilo. Por quê? O que tem menos recurso, quando fica doente, sofre muito mais. Porque comprar remédio é caro. Passar num médico bom é caro. E é isso que vai acontecer com o PME quando a reforma começar a apertar. Ele vai ter que procurar um contador que já está envolvido, porque a gente não está falando só sobre. Não está falando só para PMEs que precisam procurar a informação. Os contadores também são PMEs. E muitos também não estão procurando informação. E pode ser o contador de um cara que não tem a informação, ele vai ter que procurar um outro. Só que quando estiver no auge, vai ser caro. Então, assim, agora é o momento dele trabalhar num planejamento tributário e entender como é que está a casa dele, porque a gente vai falar aí de mais de 50% de empresários PMEs não tem controle dos próprios números, porque muitas vezes está no caderninho, muitas vezes usam o Excel e acha que é maravilhoso, mas não. Acho que hoje a gente precisa migrar para algo realmente tecnológico, porque sem tecnologia, a gente está falando de e-commerce, é pura tecnologia, né? Então, assim, eu não vejo nenhum sentido eu ter um negócio digital e não ter a minha empresa digital do lado de dentro. Não ter ferramentas para fazer direito essa gestão. Exatamente. Então, assim, planejamento tributário. Sem isso, vai ser o maior erro do PME no final aí, 2032, né? Aí ele vai ter pensado, era o planejamento tributário que ia me salvar. Bom, dava pra falar assim, a gente tem um tempo, mas dava pra falar, sei lá, a gente comentou, né? Dava pra fazer 3 horas de podcast. Dava pra fazer uma temporada aqui. Dava pra fazer a temporada inteira é temporada da reforma tributária, né? Mas eu já vou encaminhando pra finalização, mas eu acho que é isso, acho que fica a mensagem, algumas mensagens, né? Alguns termos, profissionalização, colaboração, preparação, que parece um pouco, mas são coisas que se você trabalhar separado, você vai ver como são diferentes, né? Colaboração, preparação, que foi uma coisa que o Jorge bateu muito na tecla, em relação ao contador e a empresa. Conteúdo, busca por conteúdo também, que também está envolvida nessa profissionalização. Tecnologia, uso de tecnologia. Então, eu acho que fica um recado bem... Assim, eu não sou comerciante, né? Como eu falei, sou jornalista, mas vendo vocês falarem aqui, talvez esse medo, assim, da reforma tributária talvez fique até um pouco mais brando. Tipo assim, dá para entender, entende-se que dá para trabalhar, dá para olhar a curto prazo e ir trabalhando, mas aí tem que ter isso, o que o Jorge falou, preparação, se antecipar, porque se for para deixar para fazer em 2032, aí vai ficar tarde de fato. Mas, gente, queria agradecer vocês, Felipe, Jorge, muito obrigado, Jorginho, muito obrigado pela participação de vocês. Se quiserem deixar algum recado agora, afinal, também vou abrir para isso, mas já queria agradecer, muito obrigado pela participação. A gente espera que seja uma conversa que dê para fazer mais de uma vez, porque, como a gente falou, a reforma tributária é um assunto que vai estar aí, pelo menos, até 2032, vai estar aí, pelo menos, para a gente tratar de alguma forma. Seja falando de algum novo desdobramento, enfim. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Se quiserem deixar algum recado final. Eu queria agradecer primeiro o convite. Que nem eu falei, eu tenho esse entendimento que acho que a primeira porta para os empreendedores lidarem com a reforma tem a ver com informação. Então, esse convite é muito importante porque abre uma porta para a gente conversar com empresários do e-commerce, enfim, levar um pouco do tema.
E dizer que é isso, assim, a reforma ela é complexa, é uma mudança muito profunda, mas basta saber lidar e não deixar para fazer no final. Existe um período de transição justamente para que as empresas se adaptem, nós como consumidores vamos ter que nos adaptar também, enfim. É só não deixar para amanhã, é começar agora e entender a profundidade dessas mudanças e a singularidade dessas mudanças para cada negócio. Isso é muito importante. Então não dá para a gente aqui resumir de maneira muito macro como tudo isso que a gente falou vai impactar cada negócio, cada segmento específico do e-commerce, por exemplo. Cada um vai ter que fazer essa lição de casa. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é buscar informação. Informação e educação corporativa vai salvar os negócios. Eu acho que é isso. A minha dica é: cola no seu contador, pede para tomar um café, pergunta, pede conteúdo sobre a reforma, sobre indicadores do seu próprio setor, como o IoD, por exemplo, né, que a gente usa lá no escritório. Eu mando para os clientes falando: olha, o seu setor está crescendo, você está crescendo pouco. E não é uma crítica, isso é uma visão. Ele falou: poxa vida. E ele acaba me perguntando depois como é que foi. Então, a informação está salvando ele. Ele consegue ter um termômetro de como está o próprio negócio dele. Então é isso. Bom, infelizmente, a gente vai finalizar esse episódio aqui com a Umier e com o Felipe e com o Jorge. A gente agradece, além deles, a gente agradece também você, ouvinte, que está acompanhando aqui o podcast. E até a próxima. Muito obrigado.